Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje estou trazendo um clássico da literatura russa, talvez alguns de vocês conheçam. Ele se chama A Filha do Capitão, de Alexander Pushkin. Mas antes de iniciar esta resenha, eu gostaria apenas de informar que o vídeo demorou um pouco para sair, devido a muitas tarefas de final de ano, incluindo trabalho, muita coisa de faculdade e inúmeros compromissos que surgem sempre nessa época. Então, para quem achou que o canal podia estar morrendo, não vai ser dessa vez. Estou aqui firme e forte e as resenhas vão continuar saindo. Aliás, tem muita coisa legal nova para vir aqui no canal. Alexander Sergeyevich Pushkin nasceu em Moscou no dia 6 de junho de 1799. Foi um poeta, escritor e dramaturgo russo da Era Romântica. Ele é considerado o maior poeta russo e fundador da literatura moderna russa. Ele nasceu na nobreza russa e seu pai pertencia a uma antiga família. O seu bisavô materno era general da brigada, Abraham Petrovich Gannibal, que era um nobre de origem africana e que foi sequestrado de sua terra natal e criado na corte da imperatriz como seu afilhado. Pushkin começou fazendo sucesso com apenas 15 anos, quando escreveu seu primeiro poema e foi amplamente aclamado nos meios literários russos. O Pushkin foi pioneiro no uso do discurso vernacular, que era uma forma de escrever sem estrangeirismos, ou seja, apenas na sua língua original, e também no sentido de escrever com uma linguagem mais popular, usando linguagem da classe média e da classe trabalhadora. Em seus poemas e peças teatrais, ele criou um estilo de narrativa que misturava drama, romance e sátira, tudo associado com a literatura russa. Isso fez com que ele influenciasse fortemente outras gerações de escritores russos. Pushkin faleceu em São Petersburgo, dia 10 de fevereiro de 1837, com um ferimento proveniente de um duelo, devido a boatos de que sua esposa estava tendo um caso extraconjugal. Pushkin então desafiou o suposto amante para um duelo e o ferimento proveniente deste duelo fez com que ele morresse. Pushkin tinha apenas 37 anos. O livro originalmente foi escrito em 1836. Esta edição é da editora Príncipes, de 2019. Como sempre, a Príncipes fazendo capas muito legais para os livros. O espaçamento do texto ele é muito bom, as fontes são confortáveis, as páginas amareladas e o livro conta com a tradução de Irineu Franco Perpétuo. Interessante que eu não conhecia Alexander Pushkin. Eu estava passeando no shopping, vendo uma loja que tinha livros por R$15 e eu vi esse livro lá e dei uma olhada na descrição e eu gostei. E eu pensei em literatura russa, vamos ver se isso aqui é bom. E assim que estava lendo o livro, fui pesquisar sobre o autor e descobri que ele é um ícone da literatura russa. Foi uma surpresa realmente muito agradável. Esta obra se trata de um romance histórico, na época do reinado de Catarina II, a Grande. Nessa época, houve uma revolta muito famosa, liderada por um homem que dizia ter direito ao trono. Ele se dizia um descendente da família real. Ele alegava ser Pedro III, o antigo marido de Catarina II, o qual teria morrido sob circunstâncias suspeitas. Esse homem se chamava Pugachev. Não sei se é assim que se fala. E esse boato ajudou Pugachev a ter certa credibilidade entre os camponeses. Na época, a gente tem que lembrar que os camponeses estavam muito insatisfeitos com a cobrança de impostos e pelas condições ruins de vida. E Pugachev, ele surgiu dizendo que era o salvador, que ia salvar os camponeses de todos aqueles problemas que eles estavam tendo. Isso causou instabilidade em um monte de lugares. A gente tem que lembrar também que Catarina II, ela teve problema com um monte de gente, dizendo que tinha direito ao trono, família real, ex-marido, e ela teve que lidar com várias revoltas e várias dessas pessoas causando problemas. O mais famoso deles foi Pugachev, ou pelo menos um dos mais famosos. A primeira coisa que eu acho que surpreende bastante nesse livro é a forma de escrever do Pushkin. Ele começa com uma sátira, uma forma leve de escrever e coloca cenas bem cômicas, coisas engraçadas do dia a dia. E aos poucos, bem suavemente, a coisa vai ficando cada vez mais séria. E ele vai aumentando aos poucos essa ideia de um romance, de um idealismo, mas aí ele começa a dar uns toques de realidade para o que está acontecendo. Tudo isso sem perder essa reverência que ele traz pra gente na narrativa. O personagem principal é Andrei Petrovich. Espero que seja assim que se fala. Ele é filho de um militar aposentado de origem nobre.
E o pai, vendo que o filho está se tornando um adulto, ele o envia para um forte, isolado, no meio do nada, para ele aprender a ordem militar, para ele aprender a ser homem, para ele não crescer como um garoto mimado. Então o pai queria que o filho tivesse responsabilidade e disciplina. Então Andrei Petrovich, ele é enviado contra sua vontade, abaixo de alguns protestos, para essa missão que o pai deu para ele. E junto dele vai um velho chamado Savelid, que é um servo da família que sempre ajudou a criar Andrei Petrovich. E lembrando que ele vai como oficial graças à patente do seu pai. No início do livro, ele é narrado a viagem de Andrei Petrovich para o tal forte e alguns acontecimentos que ele vai tendo que enfrentar durante sua viagem. Tanto pela liberdade que ele finalmente tem longe da família, quanto também pela responsabilidade e consequência do que ele faz para chegar nesse lugar. Lá no forte, quando ele chega, é um forte bem pacato, com alguns militares apenas. E lá vive também o capitão do forte, a sua esposa e a sua filha. Depois de um tempo, o Andrei Petrovich, ele bem desgostoso de estar nesse lugar, ele começa a não somente tolerar o tipo de vida que ele leva, mas ao mesmo tempo ele começa até a gostar de estar lá. A sua rotina fica tranquila, não muda muita coisa e não é tão trabalhoso quanto ele achava que seria. Depois de alguns eventos que acontecem no livro, que eu não vou dar spoiler, ele acaba se apaixonando pela filha do capitão. A história ela adquire um outro ritmo a partir do momento que os oficiais daquele forte ficam sabendo que o Pugachev tem causado rebeliões e conquistado alguns fortes na região onde eles se encontram. Então, eles se dão conta que tem uma grande chance do Pugachev, com todos aqueles rebeldes, de marcharem contra o forte onde eles estão. Então, Pugachev realmente marcha para esse forte e eles decidem defendê-lo, ou pelo menos tentar defendê-lo. E isso tudo no contexto que o Pugachev era famoso por torturar suas vítimas, executar todo mundo que lutou contra ele, fora outras desgraças. E que a única forma de escapar desse destino normalmente era você jurar lealdade e lutar por ele, como se ele fosse realmente monarca. A partir daí, é muito spoiler, mas a narrativa ela toma um outro ritmo, sem perder toda aquela reverência que eu citei no início, e não somente se mantém, ela fica melhor. A história melhora, a narrativa melhora, e o livro ele tem um ritmo ascendente. Por isso que eu achei maravilhoso esse tipo de escrita do Pushkin. Então, realmente, desse livro aqui, a minha surpresa foi o tipo de narrativa que eu não estava acostumado, que ela envolve e começa com certo alívio cômico, e a própria narrativa vai amadurecendo de acordo com que a história avança, assim como o personagem também. É uma narrativa muito boa e que fica muito melhor com esse cenário histórico, dando uma certa personalidade a essas figuras distintas que realmente existiram historicamente. Inclusive, e eu acho até principalmente, como o próprio Pugachev. É uma leitura fácil, simples, mas extremamente rica. Então fica a recomendação de hoje, A Filha do Capitão, de Alexander Pushkin. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha de hoje. Para mim foi muito satisfatória, na verdade. Principalmente depois dessas semanas sem vídeo no canal. Deixe aqui nos comentários se vocês curtiram a resenha, se já conhecem esse autor, se querem mais livros do Alexander Pushkin ou de outros autores russos também aqui no canal. E também se você quer algum pedido de resenha, pode fazer aqui nos comentários e a gente mantém a mesma regra, tá? Se eu tiver o livro, eu faço a resenha tranquilamente. Se eu não tiver o livro e não for muito fácil ter um acesso, você pode me enviar se você quiser, aí eu faço a resenha. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês adquirirem este livro, caso vocês queiram comprá-lo. Lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda o canal, belezinha? Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal para ajudar o canal a continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.